Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou Roberta Matias. E na nossa cobertura especial da Mostra Tiradentes 2021, 24ª edição, a gente tem mais uma convidada que vai iluminar a nossa cobertura. A gente vai conversar muito sobre os filmes. É a pesquisadora e curadora de longas da mostra, a Laila Foster. Ela faz esse trabalho de curadoria ao lado do Francis Wagner dos Reis. Queria agradecer a ela o convite, ter aceitado o convite da Apostila de Cinema para a gente conversar sobre essa edição. Roberta, queria agradecer também mais uma vez a sua participação aqui no programa com a gente. Queria que você começasse com a primeira pergunta, por favor. Bom, antes vou agradecer também a Laila, né, por estar aqui conosco. E a gente queria saber, Laila, como é que foi a sua trajetória na curadoria, né, até você chegar em Tiradentes? Como é que a curadoria entra na sua vida? Bom, primeiro eu queria também agradecer o convite, né? É sempre bom ter a oportunidade de ter essa conversa um pouco mais longa sobre o trabalho, né? É curioso essa pergunta esse ano passado, 2020, né? Como foi um ano que permitiu muitas conexões, né? Eu falei muito sobre curadoria, né? Em várias lives sobre curadoria. E é curioso pensar, né, como é ser nesse percurso dos últimos anos do cinema brasileiro, né? Eu acho que tanto por um aquecimento da produção, o número exponencial de festivais que explodiram, né? Eu acho que a gente tem esse momento de uma riqueza absurda, assim, de festivais, de enfoques em cidades diferentes. Então é um pouco curioso, né, falar, é curioso pensar como nesse momento a curadoria assumiu a curadoria, né? E eu tento um pouco assim colocar um pouco o pé no chão, né? Às vezes até questionar por que a gente às vezes pode voltar para o termo programador, né? Por que historicamente essas coisas mudaram? Não que eu não, né? Eu sou muito possuída do meu, né? Considero muito o meu trabalho, mas acho que é curioso, né? Pensar justamente nesse percurso, né? Eu tenho um percurso que eu acho que talvez o que marca essa entrada no campo da curadoria, e é isso a gente também pode pensar muito também, né, de como é que se dá o acesso aos espaços de curadoria, né? Eu posso dizer que eu acho que a minha conexão com Tiradentes talvez comece por uma conexão que eu tenho com o Kleber e o Francis de muitos anos, né? Eu comecei a escrever sobre cinema ali num momento de cinefilia muito intensa em São Paulo, né? Quer dizer, são meus amigos dessa época. Eu escrevi na Cine Perfeito, que era editada pelo Francis, depois na Cinética. E nesse meio do caminho, trabalhei muito mais como pesquisadora em preservação audiovisual, também em produção, mas eu acho que sempre num campo muito próximo do pensamento sobre cinema, né? Eu trabalho como historiadora, como pesquisadora, e curiosamente o meu percurso com curadoria começa mais próximo dessa pesquisa que eu tenho com filmes domésticos, filmes experimentais. Então acho que talvez o primeiro trabalho que a gente não chamava, talvez já chamasse, mas eu comecei muito fazendo pesquisa e curadoria para um festival que eu tenho muito carinho, que é o Curta 8, que é o Festival Internacional de Super 8 que acontece em Curitiba, né? Que ali eu olhava muito a pesquisa com a pesquisa sobre a história do Super 8 brasileiro, né? Fiz também uma programação para um festival, a Corunha também, o S8, Mostra de Cinema Periférico, na Espanha, mas também muito conectada à pesquisa, né? Quando, acho que em 2016, um pouco inesperadamente, assim, né, eu estava terminando meu doutorado, o Kleber me chamou para trabalhar na curadoria de Tiradentes, no curta-metragem, né? Então, eu acho que é uma entrada que tem a ver um pouco com essa história de vida, né? E com essas né? Acho que a gente tem que começar também a pensar um pouco, né? Quer dizer, as relações pessoais e como é que essa entrada se dá, né? Eu acho que se dá muito por um trabalho em conjunto de uma geração, né? A gente se acompanha nos nossos trabalhos há muitos anos, né? E eu recebi esse convite para trabalhar em Tiradentes, e é aí que eu acho que eu entro mais intensamente, porque aí é um trabalho de fato, né, que, quer dizer, todo ano, né, fiz algumas edições da Mostra de Cinema de Ouro Preto,
e agora Tiradentes é o meu 5º ano. Mas eu acho que o caminho é mais ou menos esse, assim. Mas eu acho que pensando na minha... Se eu for pensar, né, o meu caminho é sempre uma relação muito próxima, né, entre pesquisa, a história do cinema brasileiro, o pensamento sobre a história do cinema brasileiro, e agora em Tiradentes, muito aliado a essa faceta contemporânea, né, quer dizer, esse contato muito intenso com a produção contemporânea. Mas acho que é um percurso que se dá, acho que nessa dedicação, sabe, ao cinema brasileiro, antes de qualquer coisa, assim. Eu acho que é uma trajetória de muitos anos, né, pensando e vivendo de cinema brasileiro, diria. E além do fato, né, dos filmes de ser um festival de produções nacionais, né, a Mostra Tiradentes formou também uma visão até de credibilidade junto ao público por algumas características, por usar algumas obras, por trazer algumas vertentes da criação, para a gente mencionar o tema desse ano. Eu queria que você falasse um pouco dessas especificidades para o trabalho de curadoria dentro de Tiradentes. O que você busca, né? O que vocês, como equipe, buscam para manter essa tradição, o que o público já espera encontrar em Tiradentes, em todas as edições? É interessante pensar que, né, o Tiradentes tem essa, né, uma espécie de marca, né? Eu acho que a Mostra Aurora, né, que é essa mostra dedicada, né, a cineastas até o 3º longa, né, com filmes de estreia, eu acho que a Aurora, ela, de certa forma, ela cria um dispositivo que nos desafia, né? Então é muito interessante a cada ano pensar no que vai ser essa amostra, que é a amostra que gera mais expectativa, né? Às vezes também o Francente falou assim, olha, mas tem a Mostra Aurora, mas tem várias outras, né? A gente entendeu? Assim, claro que a Mostra Aurora tem essa expectativa, né? Esse lugar, mas a gente programa todas as outras sessões com a mesma, né? É claro que quer dizer, a Aurora impõe uma espécie de dispositivo, né? Quer dizer, um determinado número de filmes ali que podem concorrer né, a essa mostra. Eu acho que, assim, também puxando o que eu estava falando no começo, né, essa espécie de caminho dentro do cinema brasileiro, eu e o Francis, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente tem muita atenção, né? E eu acho que a Tiradentes, acho que se marca muito por isso, né? Também por ser uma mostra que também é dedicada a uma certa percepção do campo do cinema brasileiro, né? Então, assim, para a gente é muito importante pensar as regiões, de onde é que esses filmes estão vindo, né? Em que proporção, né? Pensar, por exemplo, qual que é o financiamento dos filmes, né? Como é que também esses filmes que nos chegam, né? Não só o recorte da programação, né? Mas olhando para essa produção toda que chega, né? O que ela diz sobre como as cineastas e os cineastas estão produzindo, né? Quer dizer, Tiradentes começou ali, eu acho que dando espaço para esses filmes que não estavam nos editais, né? Os editais ainda estavam muito marcados por um tipo de cinematografia, né? Então, Tiradentes veio um pouco o Kleber fala muito isso, né? Quer dizer, ele percebeu que tinha toda uma produção que não chegava, né? Então, Tiradentes ele vai abrir muito, né? Esse campo de percepção sobre o campo do cinema brasileiro. O cinema brasileiro ele é múltiplo, multifacetado, né? Ele vai trazer. Então, para a gente também é muito importante, né? Ter essa compreensão. Então, a gente também pensa muito em, né? Quer dizer, que espaços que esse filme poderia circular, né? Às vezes tem filmes que a gente olha, caramba, esse filme eu acho que só passaria em Tiradentes. Vamos, né? Às vezes tem essa, porque a produção é muito, muito ampla e muito variada, né? Eu até participei de uma fala no Besides the Screen, que foi né, esse colóquio que acontece, fui falar um pouco sobre curadoria. E eu acabei escrevendo uma fala, escrevendo um texto, né, e falando muito disso, assim, de como a gente, como programador, a gente tem contato com o que entra e com o que não entra, né? Então, essa percepção, né, e aí entra muito, né, eu acho que o poder da curadoria também, né, quer dizer, o que a gente acha que Tiradentes vai ser um lugar privilegiado para a visibilidade de certos filmes, né? Então, eu acho que tem muito essa atenção e também sempre uma atenção para certas linhas que vão sendo traçadas, né? Quer dizer, essas coisas das raízes, né? O cinema, pensando no cinema brasileiro como
essas várias raízes. Então, de repente, você tem, em um certo momento, uma explosão de um cinema mais experimental, né? Ou então filmes que vão, sei lá, continuar uma linha de filmes que tem um investimento mais dramatúrgico. Então, pensar também nessas confluências estéticas também é muito importante. E, invariavelmente, tem o que eu chamo de, quer dizer, é o nosso corpo e o nosso olhar, né? Histórico, né? Marcado pelo nosso, né? Por onde a gente vive, por onde a gente vem, da nossa classe. E eu acho que esse olhar que a gente conforma, que é a coisa do gosto, né? E aí, invariavelmente, a curadoria também perpassa isso, né? Quer dizer, tem filmes que chegam e impactam, né? Acho que também muito marcado por isso, mas a gente também não pode ignorar que a curadoria, né? O processo de seleção também é marcado por esse corpo informado, né? Pela nossa, né, raça, classe social, espaço de circulação, e isso modula, né, o nosso desejo também em relação às imagens. Então, eu acho que a gente não pode tirar esse lugar também, né, quer dizer, de como que as imagens também impactam a gente. Mas eu acho que essa atenção, porque eu chamaria desse campo do cinema brasileiro, eu acho que é interessante, assim, né, que não é necessariamente novo, mas é o que vai surgindo, né? O que tá movimentando, assim, através dos filmes. Então, eu acho que, se eu fosse talvez pensar, eu acho que isso que mobiliza bastante a gente, assim, essa compreensão, sabe, do que está acontecendo no cinema brasileiro diante daqueles filmes que nos chegam, né? Laila, você falou de uma coisa, né? Bom, não conheço o cenário internacional, mas aqui no Brasil a gente não tem uma formação, né? Uma formação formal de curador, né? A gente tem alguns cursos paralelos, que são, inclusive, de pouco tempo, eu diria que talvez de 10 anos para cá, que começaram a aparecer. A gente é do Rio, enfim, eu sei que na PUC Rio tem uma espécie de uma extensão, etc. Mas me parece, como você disse, que o curador ele vai se formando no campo, né? Ele vai se formando ao transitar pelos festivais, ao escrever sobre cinema, na troca, né? E aí, puxando para a pergunta, a gente queria saber como é que é feita a escolha desses filmes da programação, né? Como é que vocês fazem? Vocês se reúnem até chegar a um número mínimo e inicialmente vocês já escolhem para onde vai cada filme? Como é que é feito esse processo? A Mostra de Tiradentes, ela é muito marcada também pelos espaços, né? Quer dizer, claro que a gente tem a Aurora, né? Então, quer dizer, a primeira coisa, às vezes tem uma coisa material, que é identificar quais são os filmes inéditos, né? Né? Então a gente já faz mapeia ali quais são os filmes que estão concorrendo à Aurora. E eu acho que às vezes é um processo, a gente assiste, né, os filmes, tem uma comunicação constante, assim, entre nós, assistir tal coisa, a conversa meio que vai rolando, assim, cotidianamente, por isso que às vezes também é um trabalho que começa em outubro e a gente fica assim, a nossa vida fica absolutamente tomada, né, porque aí é WhatsApp, vi tal coisa, tem essa troca constante, né, essa conversa que acontece, né, mas claro que tem ali as nossas tabelas. Mas isso varia muito, assim, que, por exemplo, a praça, que tem, por exemplo, um perfil mais popular, né? Popular, digamos assim, quer dizer, ali em Tiradentes mais para a população da cidade. Não que as outras mostras não sejam, né? Mas a ideia é de que você traga filmes com uma comunicação mais ampla com o público. Então, às vezes, os filmes já encaminham, né, para a praça, né? Então, é um processo um pouco natural mesmo, assim, do perfil dos filmes. Eu acho que, na verdade, a mostra mais desafiadora para a gente, para programar, é a Olhos Livres, né? Porque é uma mostra que não prevê, né, o ineditismo. Então, você tem um número muito grande de filmes, ou que já passaram em outros festivais, né, ou que estão circulando, mas que são filmes que muitas vezes a gente queria poder programar 10 e não só 5 ou 6, né? É uma mostra mais complexa de programar nesse sentido. Mas eu acho que na medida que a gente vai visionando, vai se criando um caminho, assim. Aí depois a gente tem um pouco uma conversa final
é de como é que esses filmes se ajeitam e o momento da escolha mesmo, né? Às vezes tem filme que quase entra, né? E acaba não entrando, mas não tem esse momento decisivo, né? Da escolha. Mas o processo de visionamento se dá muito assim, né? Tem essa dimensão um pouco de você fica muito tempo vendo filme, mas também muita conversa, né? Eu e o Francis, a gente já trabalha junto há um certo tempo, independente de Tiradentes, então tem uma conversa constante, né? Por isso que eu só falo essa coisa de viver de cinema brasileiro, porque você fica assim o dia inteiro, assim, você lê, você fala, você vê. Então, não sei, eu acho que o processo é um mergulho muito intenso, né? Depois que a gente entra no cinema brasileiro, a gente vai... Não sei se eu te respondi, Roberta. Respondeu. Eu fiquei com uma curiosidade aqui, eu vou atropelar o Jorge, mas depois eu devolvo a palavra a ele. Porque, enfim, eu sou pesquisadora também. E aí eu fiquei pensando, o que você acha que você traz desse seu fazer enquanto pesquisadora para a seleção dos filmes, para o processo curatorial mesmo? Para mim, é uma dimensão de perspectiva histórica, assim. Porque, às vezes, por exemplo, quando eu trabalho muito com filme de arquivo, né? E essa ideia desses filmes... Essa ideia de que, na verdade, a história do cinema brasileiro, como a gente já conhece, né? Essa história que está mais mapeada, ela é uma história do cinema brasileiro, porque tem muitas outras ainda a serem organizadas, esmiuçadas, escritas, né? Essa ideia de que o cinema brasileiro é um campo muito amplo e que a gente, às vezes, tem um acesso a uma parte muito pequena dele, e aí tanto pensando no campo da preservação ou da história, de que, quer dizer, a maior lição que eu tenho, né, em relação ao cinema brasileiro foi no período que eu trabalhei na Cinemateca Brasileira, que quando você está dentro daquele espaço que tem você descobre que, assim, o cinema brasileiro é outra coisa, não é? Quer dizer, essa linha que a gente faz, né? Quer dizer, ela é uma parte, né? Então, um pouco essa sensação também, não sei, um pouco não sei te dizer, não sei se é uma sensibilidade ou talvez, para mim é muito importante. Eu não acho que a gente tem essa capacidade de ver o que não está sendo visto. Seria muita onipotência, mas na cabeça tentar perceber assim, para além talvez do que esteja muito evidente, sabe? Eu não sei se isso responde. Talvez seja só mais um dado de sensibilidade, não sei te dizer, mas eu acho que essa ideia de que os filmes se perdem também, né? É muito efêmero, né? Eu acho que você respondeu muito bem, na verdade, porque a impressão é quase como se tivesse fragmentos, né, da história na qual você está acessando ali naquele momento, mas uma série de outras coisas, uma imensidão gigantesca fica de fora, né, desse pequeno fragmento de história do cinema. Sim, sim. A própria participação na Mostra Tiradentes transforma também esse objeto contemporâneo em um objeto histórico, né? Ele fica registrado também aquela voz ali por muito tempo, justamente pelo peso que tem ele participar de Tiradentes. Eu ia fazer uma pergunta sobre a Mostra Homenagem desse ano, que é com a Paula Gaetan. A Paula Gaetan teve um 2020 muito intenso, ela apresentou o Rocha e Rio Negro Léo em Tiradentes, e depois ela apresentou Luz nos Trópicos em Berlim. A pandemia não paralisou a trajetória do filme, né? Ela venceu prêmios no Olhar de Cinema com o filme, depois se descobriu que ela tinha várias produções em andamento. Eu queria que você falasse um pouco como se chegou no nome dela como homenageada, e também, dentro da programação da Mostra Homenagem, tem um videoclipe que ela dirigiu, da Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo, e a gente tem vários festivais que já têm recortes curatoriais para videoclipes, né, como uma linguagem audiovisual muito forte nos últimos tempos. Queria também que você talvez refletisse um pouco sobre essa linguagem, né, do videoclipe, como o audiovisual
está se espalhando como linguagem para além do que a gente via como cinema tradicionalmente, e o que isso vai acabar impactando no próprio festival. A gente tem a gente tem conversado sobre a Paula já há um certo tempo, assim, né? Eu acho que também a gente ficou muito impactado na Olhos Livres do ano passado, né? Que a gente teve 3 filmes gigantescos, né? De 3 cineastas, né? O Geraldo Sarno com Sertânia, né? Helena Inês com Faqui e a Paula Gaetan, né? Que é Negre Rocha Rio, né? Como é que é? Confundi os nomes. O filme sobre o Negro Léo, com o Negro Léo, né? E a gente já tinha essa coisa da Paula, já estava um pouco circulando, e isso acho que muito também a ver com aquilo que a gente estava falando, né, da história do cinema brasileiro, né? Quer dizer, como é que a Paula Gaetan, que é essa diretora que tem uma produção há tantos anos, uma produção tão multifacetada, né, tão interessante, né? Isso que você falou, quer dizer, tem o videoclipe, aí tem um filme que ela vai fazer com, né, quer dizer, com Paulo Nazaré, que é meio que um filme instalação na natureza, né? Land art, não sei, ela vai costurando muito essas referências, esses modos mesmo, né, de fazer cinema. Quer dizer, a Paula Gaetan, eu até estava comentando com ela, né, como ela tem esses filmes biografia, né? Quer dizer, ela fez o filme sobre a Maria Gladys, tem o filme, bom, vai ter o filme com o Arrigo Barnabé, mas cada um parece que ela tem uma, né? Eles não são iguais, os filmes não são iguais, porque as figuras que ela está retratando, o imaginário dessas, então ela é muito muito potente, né? Nesse lugar que para a gente também combinou muito com a temática, né? Que é essa ideia da vertente da criação, né? E de pensar, né? Quer dizer, como é que diante do que o artista cria, né? Esse mundo como a matéria-prima, mas também dá a ver esses caminhos, né? Esses caminhos que não é só o caminho do autor ou da autora, do diretor ou da diretora, mas que também perpassa as outras áreas, né? E a Paula, ela tem também essa pesquisa, né? No filme do Arthur Lindsay, ela foi estudar como mexer nos equipamentos de edição, né? De edição de som, né? Então, como é que também a criação se pauta por essa apropriação de ferramentas. Parece que ela está sempre se apropriando dessas ferramentas todas, né? Então a gente já tinha um pouco, eu já tinha isso um pouco na cabeça, o Francis também bastante, né? E aí eu acho que como ano passado a gente passou o filme dela e foi muito especial, e eu acho que calhou muito, né? Quer dizer, dela também tá vivendo esse momento também né, no Brasil, de ter passado por festivais super importantes, né? Com 2 filmes diferentes. Acho que ela veio muito combinou muito, assim, foi muito legal, assim, e também pensar também na plataforma online, né? Quer dizer, como ela também, né, combina com essa reinvenção, né? Né? Essa capacidade também de se apropriar desses meios todos, né? Então a gente achou que tinha muito a ver. E sobre o videoclipe, eu acho que nesse caso é um recorte a partir da homenageada, né? Mas os festivais, eu acho que tem sempre esse desafio, né? De como é que você... eu não saberia... Porque também, às vezes, tem isso, né? Os festivais de pronto... Será que as pessoas escreveriam os videoclipes dela em Tiradentes? Tem esses caminhos de entrada, né? E, às vezes, também a gente acaba sedimentando. Aí tem festival de videoclipe, tem festival... Eu, nas minhas aulas, porque eu acho que, assim, se eu for... As pessoas, você é curador. Eu acho que eu sou... Onde eu sou mais curadora é quando eu dou aula de cinema brasileiro. E, por exemplo, nas minhas aulas de cinema brasileiro, eu passo videoclipe, né? Porque, justamente, eu venho muito desse lugar, né? De que, se eu pudesse, passaria mais publicidade, sabe? Publicidade antiga, videoclipe, que é um pouco olhar também para esse campo, né, da criação, para além desse lugar que a gente está, né? Eu passo muito curta, por uma questão prática, mas por quê? Né? O curta ainda está muito fora da história do cinema brasileiro, se a gente for pensar nessa organização, nessas linhas, né? O curta entra meio ali como acessório, e se a gente for pensar, né? E aí, isso na curadoria de Tiradentes, eu acho que isso é muito marcante, né? Porque quando a gente vai pensar as temáticas,
é muito diferente a relação dos longas com os curtas, porque os curtas, além de ter uma produção muito maior, né, quer dizer, é mais acessível, evidentemente, né? O curta-metragem traz respostas ao tempo vivido muito mais rápidas e às vezes muito mais que permitem, né, uma incisão, né, uma compreensão do tempo histórico que se está vivendo, que é diferente do longa, né? O longa é outro tempo. Então, nesse sentido, eu me vejo mais, eu me vejo muito usando esse clipe, o curta, em aula, assim, mas eu acho maravilhoso, assim, porque isso que é interessante pensar um pouco curadoria e programação também, né? Porque a gente claro que a gente faz, né? Claro que a gente a gente cria temática e tudo mais, mas é a partir de um universo de filmes que nos chegam, né? Por exemplo, Ouro Preto já é outra coisa, né? A gente já vai olhar para a história e esse gesto, né, de se criar uma, quer dizer, o que a gente vai propor, buscar, né, desenhar, né? Então acho que a curadoria também tem varia muito também do espaço, né, do tipo de festival que você está imerso, assim, que você está trabalhando. Mas sim, eu sou a favor de tudo. Laila, acho que você já falou um pouco, mas eu queria que você esmiuçasse um pouco mais o tema vertentes da criação, né? Você disse que, de alguma maneira, pode ser até refletido na própria obra da Paula, da homenageada desse ano. Mas, para além disso, como é que a gente pode visualizar nos outros programas esse grande tema? Bom, acho que a vertentes da criação, a gente também sempre tem isso, né? A gente falou muito sobre isso no debate de curadoria que abriu agora, né? Que foi semana passada, né? Como a gente também não tem como pensar essas temáticas, né? E agora que também que a gente está com o corpo de curadoria já são 5 pessoas que já estão, quer dizer, a Tati já está 3, a Camila 4, eu a 5, o Francis também já há muito tempo como se a gente, né, criasse também percepções a partir do que foram as outras edições, né? Então essas coisas vão caminhando. E já tem alguns anos, né, que a gente tem sentido, eu tenho sentido muito nos debates em Tiradentes, uma entrada muito interessante para outros modos de produção. E quando eu digo modos de produção, às vezes ele está muito relacionado a uma espécie de economia, né? Quer dizer, você tem um modo de produção edital, com um orçamento alto, e um modo de produção coletiva. Não, era um pouco... Não, a ideia não era muito pensar isso, né? Mas pensar, por exemplo, como certos artistas e certos... Quando eu digo artistas, eu quero também incluir fotógrafos, montadores, diretoras de arte, né? Roteiristas, né? Que é um pouco também pensar essas outras funções, não meramente como funções auxiliares, mas como funções que estão, assim, abrindo outras perspectivas mesmo, de criação, de modos de fazer, de modos de pensar, de modos de montar. Quer dizer, como é que esses... Então, eu cito assim, com muita... Eu cito alguns exemplos reiteradamente. Então, se esses exemplos já estiverem em outros lugares, mas, por exemplo, o Tacli, que é o fotógrafo que fotografou os filmes da Glenda e do Ari, né, que fotografou também o Voltei, que vai estar aqui, teve um debate em Tiradentes, que ele foi falando como os personagens de Ilha, né, como a câmera ela tinha uma coisa em relação aos orixás e os personagens, né? Por exemplo, a Isabela, que montou o Canto dos Ossos ano passado, ela foi falar de como o trabalho de montagem dela não foi um trabalho que ela sentou na ilha, não, ela teve toda uma construção do pensamento que se dá para além dessa compreensão de como que você lida com os equipamentos, né? Quer dizer, então como é que isso também tem dado a ver o que a gente tem chamado desses outros mundos que não são outros mundos, né? Mas que eles aparecem em forma, em estética, em mobilização, né? Como é que eles... né? Então, por exemplo, novamente, eu acho que os curtas e os longas, às vezes, eles respondem, né, de outros jeitos, né? Os filmes que compõem a mostra Vertentes da Criação dos longas, acho que tem filmes que são muito processuais, né, que mostram o processo, né? Então, você tem...
o filme da Déia Ferraz, que é um filme que tem uma dimensão muito performática, né, de atores. Então, você tem... E aí eu acho que nos curtas você tem filmes muito fortes, por exemplo, como República, da Grace Passou, né, que como a Tati também já falou muitas vezes, já escreveu muito sobre isso, né, como ela vai mostrar e restaurar um outro mundo, né? Esse mundo, um mundo que existe, um mundo que não existe, né? Ou um mundo que nunca existiu. Então, eu acho que pensar as vertentes da criação, né? Como esses caminhos têm sido trilhados e como eles estão criando outros universos imaginários, imagéticos, e que para mim é de uma potência incrível, assim, né? Então, e aí, nesse sentido, a proposta, né, da temática se combina muito com os debates também, né? Então, e aí eu acho que também a curadoria pensada coletivamente é uma coisa que a gente faz junto, que eu acho que é muito legal, né? Quer dizer, como isso vai sendo incorporado nos debates. Então, a ideia é partir também dos filmes e também dos debates, né? É falar sobre esses processos, né? Esses outros lugares, assim. Outros não, né? Ampliar, né? O que o cinema já tem feito, né? O cinema ampliou, né? Então é um pouco também dar a ver os caminhos, assim, esmiuçar os processos nesse sentido, assim, não só pensando na economia do processo, mas assim e para mim também muito importante dar esse lugar, né, da criação artística para além do diretor e da diretora, né? O cinema, esses trabalhos, né, o trabalho é constitutivo, né? Todos, né, o roteiro, a montagem, a direção de arte, né, a fotografia, né? Não são áreas técnicas. O que pode ser uma obviedade, mas eu tenho sentido uma potência muito grande, né? Ouvindo fotógrafos falar, montadores falar, direção de arte, preparador de elenco, né, atrizes. Eu acho que é um pouco um convite para isso, assim, para pensar essas dimensões todas, essas vertentes todas. Eu queria agradecer a Laila Foster, queria que ela deixasse um recado final para quem vai começar a assistir a Mostra Tiradentes, né? A gente está no nosso início da cobertura, quando a entrevista for ao ar. A gente vai assistir todos os filmes, óbvio, a gente vai tentar escrever o máximo possível durante esse período de 23 a 30 de janeiro. Queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a sua entrevista pela Apostila de Cinema, falar sua expectativa e também dessa troca que a gente vai ter que fazer online, né? E desejar desde já um bom festival para você e agradecer o convite mais uma vez. Queria que você deixasse um recado para a gente. Para a gente, eu estava até me organizando aqui, falei assim, gente, porque é isso, né? Tiradentes é Tiradentes, né? Assim, eu vou para Tiradentes, assim, são 7 dias de uma imersão absurda, né? E eu estava até... eu falei assim, como é que eu vou criar regimes imersivos, né? Porque chegue perto do que é Tiradentes, assim. Então, acho que Tiradentes vai ser uma novidade para mim, assim como vai ser para todo mundo, né? Eu acho que com essa diferença eu acho que de fato, assim, a gente viveu um ano muito difícil, mas foi muito legal poder acompanhar e ver o trabalho de outros curadores e outros programadores. Assim, eu pude ter contato com festivais que eu nunca tive contato, então foi uma experiência para mim muito interessante. E eu acho que é isso, assim, fica realmente esse convite. Tem muita gente que fala, que bom, vou poder ir para Tiradentes esse ano, porque, né, vai poder assistir os filmes, porque a gente sabe que, né, apesar de ter uma intensidade muito grande, às vezes as coisas elas ficam restritas, né? Então acho que fica o convite para o Brasil todo, né? Quem puder acompanhar a mostra, também vai ser novo, né? Como é que a gente vai poder conversar e talvez, né, se viver de amor, viver o amor e o ódio pelo cinema, né? Essa coisa muito intensa, né, que os festivais proporcionam, assim, né? Mas vai ser uma novidade para mim, mas acho que tomara que seja uma novidade compartilhada assim com muita gente, né? Fica o convite para os filmes, que eu acho que são filmes muito interessantes e eu fico muito curiosa para, sei lá, como que é ver, né? Assistir esse festival, né? Que abre, né?
um novo ano, mas também diante desse momento que a gente está, né, em que o nosso corpo e o nosso olhar também está mudando. Eu senti muito isso, assim, no processo de curadoria, sabe? Você olhar para o mundo dos filmes como um mundo muito diferente do seu, né? Essa coisa das máscaras, das pessoas se abraçando, era muito, parecia que era um outro, assim, eu falei assim, gente, que mundo é esse, né? Então, acho que vai ser interessante. Fica um convite, lógico, para essa Tiradentes virtual, mas que para mim é sempre uma emoção muito grande, né? Ver os filmes surgindo, assim, para mim é a beleza, assim, de ver esse encontro, né, com o público. A gente nunca sabe o que vai acontecer com os filmes, achar que a gente sabe, né, que o curador tem, a gente não sabe, a gente lança, né, e espera ver o que acontece, assim, mas é sempre um momento especial, sempre um momento especial. Laila, então, muito obrigada pelo tempo, pelas trocas, que seja um ótimo festival para todo mundo, apesar da distância, com muito afeto, né? Com conversas, com diálogo, com conexões. E esse foi mais uma Apostila Convida. Até a próxima. Obrigada, Muito gente. obrigado.